Olá, queridos. Tudo bem com vocês? Vamos ao estudo de hoje. A base da nossa meditação se encontra no livro de Salmos, capítulo 138, versos do 6 ao 8. Vamos à leitura. O Senhor é excelso, contudo, atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. A estrutura dessa reflexão se fundamenta na declaração de Davi no verso 7. Ele diz que se tivesse que enfrentar a tribulação, Deus lhe refazia a vida. Oh, quanta confiança! É muito poderoso ter essa convicção, a certeza de que mesmo diante dos maiores desafios, mesmo tendo que enfrentar os desgastes provenientes de uma tribulação, Deus lhe restauraria. Olhando para esse texto, encontramos as bases que sustentavam a sua convicção e lhe davam segurança. Davi sabia que não seria destruído e estava certo de que Deus o renovaria. Vejamos então, na experiência do salmista, o que precisamos para ter o ânimo, a força e o vigor da alma restaurados em meio à tribulação. A primeira base está na convicção de que Deus tem um propósito com a minha vida. No verso 8 ele diz, o que a mim me concerne. Em outras palavras, Davi está dizendo, no que diz respeito à minha vida. Ou seja, o salmista sabia que a sua vida não era fruto do acaso. Ele não vivia ao sabor do vento e por isso estava certo de que Deus tinha um projeto do qual ele fazia parte. Deus não é Deus de acaso. Ele tem planos, propósitos e objetivos. Reconhecer isso faz toda a diferença na hora da luta. Podemos até mesmo não entender os planos de Deus, mas devemos crer que Ele não está perdido, tateando no escuro sem saber o que fazer. Você sabe o que Deus tem para você? Você sabe o que da parte de Deus diz respeito à sua vida? Nos momentos mais desafiadores da nossa caminhada, devemos ter isso em mente. Por trás de tudo isso, há um propósito divino. Meu Deus não é irresponsável, não me abandonou. Ele sabe o que está fazendo. Minha alma deve se agarrar a essa verdade, mesmo que nada faça sentido. A vida começa a se refazer aí, nesse ponto, na convicção de que o Pai Celestial tem um propósito com a nossa existência. Em segundo lugar, no mesmo versículo 8, depois de dizer o que a mim me concerne, Davi acrescenta, o Senhor levará a bom termo. Aqui está outra base da sua convicção. Além de saber que Deus tinha um propósito com a sua vida, o salmista reconhece que o plano divino não seria frustrado. Ele estava certo de que o Senhor levaria a bom termo. Não havia a mínima dúvida no seu coração de que Deus faria acontecer. Nada iria impedir a execução do plano de Deus. Quantas vezes, em meio às tribulações, somos tomados de uma sensação de que tudo acabou? É nessa hora que precisamos nos lembrar de que nada será capaz de frustrar os objetivos do Pai. Jó provou disso. Mesmo tendo que enfrentar o absurdo, no final do seu livro, ele se rende e declara, bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quando Deus decide fazer, nada impedirá o seu intento. Lá em Isaías, capítulo 14, do verso 24 a 27, ali há o registro da profecia contra os assírios. Veja como o texto apresenta a determinação de Deus. Jurou o Senhor dos Exércitos, dizendo, como pensei, assim sucederá. E como determinei,
assim se efetuará. Quebrantarei a Síria na minha terra e nas minhas montanhas a pisarei, para que o seu jugo se aparte de Israel e a sua carga se desvie dos ombros dele. Este é o desígnio que se formou concernente a toda a terra. E esta é a mão que está estendida sobre todas as nações. Porque o Senhor dos exércitos o determinou. Quem, pois, o invalidará? A sua mão está estendida. Quem, pois, a fará voltar atrás? Como Deus pensa, assim acontece. E como determina, assim se efetua. Quando Deus estende a mão, quem pode fazê-lo voltar atrás? Por isso Davi se sentia seguro mesmo frente às maiores dificuldades, pois estava certo de que o plano de Deus para a sua vida se cumpriria. Em terceiro lugar, ainda no versículo 8, Davi fala da misericórdia de Deus. Ele diz que a misericórdia do Senhor dura para sempre. O que seria de nós se não fosse a sua misericórdia? Ninguém conhece mais o ser humano do que ele. Todas as nossas fragilidades, as nossas imperfeições, os limites que nos cercam, absolutamente tudo o que diz respeito à raça humana está patente diante dos olhos do Senhor. Exatamente por nos conhecer melhor do que ninguém, é que ele se apieda de nós. De certa forma, Deus se identifica com a miséria humana, percebe até onde podemos ir e nos socorre nas nossas fraquezas. Não se trata de um convite à irresponsabilidade nossa com a vida. Não é uma muleta na qual nos apoiamos a fim de justificarmos a nossa falta de compromisso com o reino de Deus. Não. A misericórdia de Deus não se aplica a isso. A misericórdia de Deus está relacionada aos limites do nosso esforço. Quantas vezes damos tudo de nós e mesmo assim descobrimos que toda a nossa dedicação é insuficiente? Quantas vezes nos decepcionamos com as nossas limitações? A cruz de Jesus é a expressão máxima do amor de Deus e é na cruz que alcançamos a misericórdia divina. Ao recorrermos à cruz do Senhor, estamos declarando que sozinhos não conseguiremos atender aos anseios de Deus, mas reconhecemos que nele, na sua misericórdia, encontraremos o que nos falta. Na misericórdia de Deus, Davi descobriu mais uma base que sustentava a sua convicção de que a vida seria refeita nos dias de tribulação. No final do verso 8, Davi faz um pedido revelador. Não desampares as obras das tuas mãos. A quarta base da sua convicção era o entendimento de que ele era uma obra de Deus. Você se vê assim? Como uma obra de Deus? Em Efésios 2:10, Paulo diz que nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós somos frutos do trabalho do Senhor, somos obra dele, e Deus não deixa nada pela metade. Foi com esse objetivo que o apóstolo Paulo tranquilizou o coração dos filipenses ao dizer: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Infelizmente, nós, brasileiros, estamos acostumados com as obras inacabadas dos nossos governantes. Aqui mesmo em Porto Alegre, nós temos obras que deveriam ser inauguradas antes da Copa do Mundo 2014. Estamos em 2019, já tivemos a Copa da Rússia e muitas obras ainda não foram concluídas. Com toda certeza, não é assim com Deus. O que ele começa, ele termina. A boa obra que Deus está realizando na sua vida será concluída. Davi tinha essa consciência, a revelação de que ele era uma obra do Todo-Poderoso. Ele estava certo de que não seria desamparado, que o Deus de Israel tem compromisso com as obras das suas mãos e não nos abandona. Portanto,
Nos dias atribulados, quando o cansaço chegar, renove a alma com esta verdade. Eu sou uma obra de Deus e Ele não vai me desamparar. Em quinto lugar, no verso 6, Davi diz: o Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Ele reconhece a magnitude, a grandeza de Deus. Ele é excelso, tremendo, todo-poderoso, mas percebe que a grandiosidade divina não o afasta dos homens. Pelo contrário, ele se interessa pelos humildes. Aqui está mais uma base que sustentava Davi, sobretudo nos dias da tribulação. A convicção de que a humilhação nos aproxima de Deus. A humilhação atrai o socorro de Deus. Pedro afirma isso na sua primeira carta, capítulo 5, verso 6, ao dizer: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Na mesma linha, Tiago diz que Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Também é importante reconhecer que os dias difíceis manifestam um aspecto pedagógico. São tempos que Deus usa para nos ensinar alguma coisa. Se não tivermos um coração humilde, se Deus não encontrar em nós uma disposição para humilhação e sujeição ao processo que Ele iniciou, não acharemos graça. Muitos não compreendem e se revoltam, não aceitam a situação e se rebelam. É desnecessário dizer que esses tempos são desconfortáveis e que por si só já são humilhantes. Mas se soubermos encará-los de modo correto, certamente sairemos deles ampliados. Sabiamente, Paulo reconhece que um dos momentos mais desafiadores da sua vida fazia parte de um plano de Deus. Ele compartilha isso com o seu discípulo Timóteo na sua segunda carta, capítulo 1, verso 12. Lê comigo. E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Veja que o seu sofrimento, a sua humilhação não lhe envergonhavam, porque sabia muito bem quem Deus era e que um propósito triunfante estava por trás de tudo aquilo. Sendo assim, nos dias atribulados, fortaleça sua fé e se sujeite ao processo, na convicção de que Deus é poderoso para guardar o teu depósito até aquele dia. Pense nisso. No amor de Jesus, Laerte Cardoso.